Aleluia. Aleluia. Ele está aqui. Ele toca no profundo do teu íntimo, do teu coração. Hoje você vai sair daqui e você vai começar ou resgatar um relacionamento tão íntimo com o Abba, que isso vai transformar a tua vida. Nós estamos nesta série de mensagens, avivamento, mergulhando em um nível mais profundo, porque existem águas profundas para nós. Águas profundas que o Espírito Santo quer que eu e você mergulhemos. E hoje o Senhor nos chama para retornarmos ao primeiro amor. Repita comigo, primeiro amor. Pastor, o que é isso? Deixa eu te explicar. O primeiro amor é aquele momento quando Jesus se manifesta a você, como Ele já está fazendo desde o início desse culto. E Ele está se manifestando de uma forma, você não consegue explicar. Tem gente que está aqui pela primeira vez, e tudo que está vendo é diferente. Mas ao mesmo passo que é diferente de tudo que você viu, lá no íntimo, na tua alma, você sente algo dizendo: é isso, é disso que eu preciso, é isso que eu estou buscando, é isso que eu busquei minha vida toda. Mas você ainda não sabe explicar o que é. E o Senhor Jesus se revela dizendo: sou eu, o Filho de Deus, que vim a esta terra, me fiz carne, habitei entre vocês, dei minha vida na cruz, mas eu ressuscitei ao terceiro dia, e todo aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Então quando nós olhamos para Jesus e fazemos de Jesus o nosso Senhor, porque a Bíblia não fala para você fazer de Jesus Salvador, Ele manda você fazer de Jesus Senhor, porque quando Ele é Senhor, Ele se torna Salvador automaticamente. Tem gente que só quer Jesus como Salvador, mas não quer fazer dele Senhor. Não dá certo. Ele tem que ser o Senhor e se torna Salvador. Quem entendeu, diga amém. Então você o reconhece como Senhor absoluto da tua vida, e Ele te resgata, te salva, Ele perdoa os teus pecados. E então você olha para a cruz de Jesus e algo dentro do teu coração começa a arder. Como que pode alguém me amar tanto assim? Como pode alguém se entregar por mim dessa forma? Eu, pecador. E você percebe que Jesus te ama não por aquilo que você faz ou deixa de fazer. Ele simplesmente te ama porque Ele decidiu te amar. Ele escolheu amar você. Pode dizer amém? Aí você fala: Senhor, quanto amor. E aí você começa a sua vida cristã com Jesus, e você se surpreende todos os dias com Jesus, e você fica apaixonado por Ele. Você quer estar na casa dEle, você quer ler a palavra dEle, você quer orar, quer ter relacionamento de intimidade com Ele. Isso vai tomando conta do teu coração do dia a dia, e Jesus fala: esse é o primeiro amor. Mas a Bíblia fala que muitos vão perdendo o primeiro amor. É igual casamento. Eu sou casado com a pastora Ana há 18 anos. Faço agora dia 13 de dezembro. 18 anos. E diante de Deus, eu declaro a você que hoje eu sou mais apaixonado por ela do que o dia que a recebi no altar. E não é para fazer média, ela nem está aqui. É porque é verdade. Mas sabe por que eu estou te dizendo isso? Não é para fazer uma declaração de amor. É para te dizer que o quanto eu sou apaixonado por ela hoje, um amor profundo, é fruto de relacionamento, de investimento. É fruto de você abrir mão de muitas coisas por amor.
Amar é abrir mão. Amar, querido, é você muitas vezes abrir mão daquela picanha que você tanto gosta para comer nhoque, que é a comida predileta dela. Trocar o bife à parmegiana por lasanha. É você, querido, deixar aquele filme de guerra, que eu gosto de assistir filme de guerra, para assistir aqueles filmes de choro. É incrível, elas gostam. Elas pegam a caixinha de bis e a caixinha de lenço. Isso é amor. Assim também da parte dela, porque é um relacionamento. Ela pega só a caixinha de bis, deixa a caixinha de lenço e vem assistir uns filmes de guerra comigo também. Ela dorme, mas e daí? Ela está do meu lado. Aí eu ligo o home theater bem alto. Mas ela dorme mesmo assim. Pensa numa unção do sono. Então a gente vai passando os anos e nos apaixonamos ainda mais. Porque o que é bom pode ficar melhor. Com o papai é da mesma forma. Nós podemos experimentar a cada dia um amor mais profundo. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que o Pai das luzes, o Deus Criador, é uma fonte inesgotável de amor, de poder, de tudo que é de bom que você possa imaginar. Então quanto mais eu me relaciono com Ele, mais eu sou alvo, mais eu recebo. O problema, queridos, que assim como muitos casamentos que se rompem, e quando você conversa com a pessoa, sempre a culpa é do outro, não é verdade? Eu não sei se tem alguns pastores aqui que podem me dizer, onde foram aconselhar o casal, falando, não, a culpa é só minha. Não, eu assumo, a culpa é... Normalmente, às vezes o camarada ele reconhece, mas, olha, a culpa é minha, mas ela também. Quando você abandona o primeiro amor por Jesus, você começa a esfriar. E o papai tem tantos sonhos e planos para você. Quando o teu filho nasce, olha para mim, querido, que é espiritual, o que eu vou te falar aqui é muito forte. Quando você tem um filho, quantos papais e mamães temos aqui? Levanta a mão. Olha quanto, aleluia, povo fértil, aleluia. E quem não tem vai ser, em nome de Jesus. Pastor, eu já tirei o útero. Tem problema, Jesus pode dar um novo para você. Eu já vi isso acontecer de verdade. Pastor Luciano Subirá estava pregando num congresso. E ele falou assim, eu sinto na direção do Espírito de orar por pessoas que assim assado. Mas só levanta quem está com esse sintoma. Aí algumas levantaram e uma mulher, pastor, falou, pera aí minha irmã. Pastor, pera aí minha irmã. Não sei o que. Pastor, pera aí minha irmã. Aí o Luciano mesmo contando, falou, rapaz, eu fiquei tão irritado. Falou, receba em nome de Jesus. Ela, pum, caiu. Já mandou uma unção meio que está me atrapalhando, estou aqui. A mulher ficou estatalada lá. Acabou o congresso, o pessoal foi embora. Ficou só o zelador e ela. E foi madrugada dentro. Ficou. Acho que só no outro dia que Samuel levantou. Aí ele recebeu do pastor da igreja, que ele foi embora, e recebeu uma carta dela. E ela toda maravilhada, isso já alguns meses depois. O sonho dela era ser mãe, mas ela teve uma doença e retirou o útero. Não tinha útero, acho que não sei se permaneceu os ovários, só retirou o útero, mas era uma coisa assim, acho que o útero é o que saiu. Está nas mensagens do Luciano, ele me contou, e você pode ouvir, está na internet. E ela escreveu uma carta. O sonho dela era ser mãe, ela cria naquele dia. E ela só perguntava para o pastor, porque ela não queria ser desobediente. E do sinal que ele falou, ela estava na dúvida. Mas quando ele falou, receba, ela já... Aquela mulher engravidou e teve filhos. Ela não tinha útero, isso tem comprovação, com exame médico. Meu irmão, não há impossíveis para o nosso Deus. Esse é o Deus que servimos. Esse Deus que quer se relacionar com você num nível mais profundo.
Há pessoas aqui que ainda não entendem o que eu estou falando, porque ainda não entregaram suas vidas a Jesus. Mas no final dessa mensagem eu vou fazer um apelo, e eu estou declarando que você vai se render a Jesus nessa noite, porque você vai experimentar na prática o que é sentir esse primeiro amor. Então a minha primeira palavra aqui é para você, meu amado, que vai se entregar a Jesus daqui a pouco. Já estou avisando, você não vai aguentar. Você fala, eu não vou não, pastor. Você pode falar isso agora, meu irmão, mas a hora que eu fizer o apelo, você vai vir aqui para frente chorando, porque o Espírito Santo vai trabalhar dentro de você, ele vai quebrantar teu coração, porque Ele te ama. Ele te ama. Então você que vai sair daqui convertido hoje, vai se preparando aí, que daqui a pouco eu faço o apelo, você vem. Mas eu quero conversar agora com você que já se converteu há muitos anos, quem sabe esse ano, mas já esfriou o primeiro amor. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 2, versículos de 1 a 7. O tema dessa noite é voltando ao primeiro amor. Voltando ao primeiro amor. Ao anjo da igreja em Éfeso escreva: isso daqui é Jesus, que apareceu ao apóstolo João na ilha de Patmos. João já era idoso, e ele tem essa visão, e ele tem a visão de um Jesus glorificado, que é Senhor. E ele começa a dar instruções a João sobre as últimas coisas que hão de acontecer. E ele manda um recado às 7 igrejas da Ásia Menor. E nós vamos aqui nessa noite falar apenas da igreja de Éfeso. E Jesus diz ao anjo da igreja em Éfeso. Quem que é o anjo da igreja? É o pastor, o líder, a pessoa que Deus colocou ali. Estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as suas obras, conheço o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado os sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do seu lugar. Mas há uma coisa a seu favor: você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. A cidade de Éfeso, queridos, era na época a cidade mais rica, mais importante ali da Ásia Menor. Ela tinha uma população estimada por volta de 200.000 habitantes, tipo do tamanho de Araçatuba. Mas era uma cidade que era conhecida como a feira das vaidades do mundo antigo. Ali imperava o misticismo, ali imperava a idolatria, a imoralidade e também a perseguição. Era em Éfeso que existia o grande templo de adoração à deusa Diana, uma deusa profana, onde as pessoas ali se prostituíam literalmente como ato de culto. Naquele templo haviam várias sacerdotisas prostitutas que se prostituíam durante os cultos em adoração a Diana. Era também Éfeso um dos centros ao culto ao imperador romano. Uma cidade rica, uma cidade importante, mas uma cidade onde as trevas dominavam. Mas um homem, diga um homem. O apóstolo Paulo, na sua 3ª viagem missionária, ele chega em Éfeso.
E surge a pergunta: quantas pessoas Deus precisa para transformar uma cidade? Diga, um homem, uma mulher. Quem é a igreja? Repita, quem é a igreja? Está na pegada, irmão. Eu sou a igreja. Quando te perguntarem, nunca diga nós, diga eu. Porque você está chamando a responsabilidade para si. Eu sou a igreja. O apóstolo Paulo chega em Éfeso e ele é usado por Deus. E um avivamento acontece naquela cidade. Oh, aleluia. E aquela cidade começa a experimentar o amor de Jesus e a transformação. E quando eu abro a minha Bíblia no livro de Efésios, eu vejo Paulo elogiando aquela igreja. Eu vejo Paulo falando: que unidade linda vocês têm, que alegria, que amor, que coisa bacana. Eu quero um dia voltar para visitar vocês, porque ô igreja que está na pegada. Paulo amava o que estava acontecendo no meio da igreja. Diga comigo, 40 anos depois. Entre 30 e 40 anos depois, Jesus é quem está dizendo estas palavras com relação à mesma igreja. A igreja de Éfeso, a igreja do avivamento, a igreja que estava experimentando um mover sobrenatural. 30, 40 anos depois, Jesus repreende essa igreja. Mas vamos agora ver um diagnóstico. Você está comigo, sim ou não? Pessoal do fundo, estão me ouvindo bem? Amém. Pode participar, dá amém, dá glória a Deus, dá aleluia. O que você não pode é dormir. Amém, queridos? Vamos aprender, vamos ver um diagnóstico. Porque Jesus, ele passa os seus olhos sobre a igreja de Éfeso. E ele escreve um diagnóstico. E ele passa esse diagnóstico para o apóstolo João. E esse diagnóstico você já ouviu eu lendo para vocês. Estão nos 3 primeiros versículos do capítulo 2 de Apocalipse. A primeira questão importante que eu quero destacar com você, igreja, é que Jesus está onde? Quando ele fala com João, com relação à igreja, o parecer que Jesus dá não é o parecer de alguém que está distante. Você percebe Jesus dizendo e descrevendo que ele está entre a igreja. Pode dizer amém? Ele está entre a igreja. E ele está aqui hoje, ele está aqui agora. E esse é um dos maiores problemas que eu e você temos, de nos relacionarmos muitas vezes com Deus, que pensamos ser um Deus que está distante, mas Ele é Emanuel, Deus conosco. Ele está aqui, Ele está aqui. Alguns irmãos com o dom da visão aberta conseguem enxergar o mundo espiritual pela brecha. Alguns já puderam até ver Jesus. Eu creio um dia eu vou receber esse dom em nome de Jesus. Tem gente orando e jejuando por isso. Eu creio, eu recebo. Eu ainda não vi, mas um dia verei. Mas eu posso senti-lo todas as vezes. Como muitos de vocês, durante esse culto, já sentiram. E quando você sente o toque dele, uns pulam, outros riem, outros ajoelham, outros choram, outros simplesmente perdem os sentidos, porque o toque dele é maravilhoso, é sobrenatural, é Jesus entre nós, é o Emanuel, é a presença manifesta dele. E esse Jesus que está entre a igreja, ele manifesta a sua vontade com relação às igrejas. Aqui eu destaco a igreja de Éfeso. Queridos, lá em Mateus 18, 20, Jesus, ele declarou: quando se reunirem 2 ou 3 em meu nome, eu estarei ali no meio deles. Palavra de Deus que declara. Repita comigo: Jesus está aqui. Eu posso senti-lo. Aleluia. Jesus, ele nos conhece bem, ele sonda os nossos corações. O seu diagnóstico é preciso, o seu diagnóstico é verdadeiro.
Apocalipse 1:14 diz que os seus olhos são como chamas de fogo. Ele não se engana com relação àquilo que ele vê. Eu posso me enganar, Jesus não. Então preste atenção no que ele fala aqui. É interessante que ele chega para a igreja de Éfeso e diz: olha, tem algo a respeito de vocês. Vocês são uma igreja fiel na doutrina. Uma igreja fiel na doutrina, mesmo marcada por perseguição, mesmo marcada por constantes heresias tentando se infiltrar na igreja, a igreja de Éfeso permanece fiel à doutrina. E Jesus, ele nos alerta contra o perigo dos lobos travestidos de ovelhas. Lá no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 15 diz: cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Paulo também avisou os presbíteros de Éfeso sobre os lobos que penetrariam no meio do rebanho. Atos 20, 29 e 30 diz: sei que depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês, e não pouparão o rebanho. E dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade, a fim de atrair os discípulos. O apóstolo João fala da necessidade de provar os espíritos por conta dos falsos profetas. Na sua primeira carta, capítulo 4, verso 1, João diz: amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. É interessante que a igreja de Éfeso, ela estava provando falsos apóstolos, mas ela permaneceu firme na doutrina. É o diagnóstico de Jesus. Amém? Mas Jesus traz um outro diagnóstico para a igreja. Ele fala: vocês têm discernimento espiritual, firme na doutrina, firme na palavra, e igreja com discernimento espiritual. Puxa vida, que coisa boa! É interessante porque a igreja, ela aprendeu a separar as falsas doutrinas, as obras falsas, porque ela era intolerante com as heresias e com o pecado. Jesus fala assim para o pessoal: vocês estão de parabéns, vocês odeiam a obra dos nicolaítas, que eu também odeio. Os nicolaítas era um grupo de pessoas que se infiltravam nas igrejas para trazer um novo cristianismo, um cristianismo liberal, o cristianismo do tudo pode. Os nicolaítas ensinavam que podia fazer sexo antes do casamento, que podia sexo fora do casamento, e entre outras coisas. Mas a igreja de Éfeso falava não, porque tinha discernimento espiritual. Não era qualquer tipo de pessoa que eles ouviam, tinha discernimento. Eu falo: uau, que coisa sobrenatural, que lindo isso. Uma igreja de discernimento. Você vai se surpreender no final dessa mensagem. Talvez você esteja olhando aqui para a igreja de Éfeso dizendo: amém, nossa igreja é assim. Ah, se tem uma coisa que eu primei a minha vida toda, pastor, foi justamente por isso. Doutrina, discernimento dos espíritos, obra frutífera, obra operosa. A igreja tem que trabalhar, porque esse é o outro diagnóstico que Jesus faz. O outro diagnóstico que Jesus faz é da igreja de Éfeso, que era envolvida com a obra de Deus. Uma igreja operosa, uma igreja que fazia. Queridos, o que eu tenho visto hoje na igreja evangélica brasileira é uma igreja que não está bem. O que nós enxergamos hoje na igreja é um povo que prefere experiências do que a verdade. É uma igreja que não quer pensar, só quer sentir. É uma igreja que não quer doutrina, só quer novidades, só quer revelações. O que a igreja brasileira tem desenvolvido é o desejo, meu querido, de escutar testemunhos, mas tem se afastado da fome de estudar a Bíblia. A gente tem visto uma igreja que não quer o evangelho da cruz, querem abraçar o evangelho das facilidades.
A gente vê uma igreja que não quer Deus, mas anseia as bênçãos de Deus. Temos enxergado pregadores que não pregam mais a palavra, porque só pregam aquilo que dá ibope. Só pregam a prosperidade. Só pregam aquilo que o povo quer ouvir. A igreja de Éfeso não era assim. Não era. E talvez você comece dentro do teu coração a se orgulhar e falar: amém, eu estou como a igreja de Éfeso, eu estou igual esse diagnóstico, eu estou firme. Mas eu quero te perguntar, querido, você já afirmou para mim que você é a igreja? E nós já sabemos pela palavra que Jesus está aqui, você pode dizer amém? Então pela minha boca ele te pergunta agora: você é um ramo frutífero da videira? Nós não chegamos ainda nem no cerne do que essa mensagem quer fazer. Nós estamos no periférico. Mas sabe o que me assusta? Até no periférico do diagnóstico de Jesus com relação à igreja de Éfeso, talvez muitos de vocês estejam distantes. Porque Éfeso pelo menos era operosa. Eu te pergunto, nesse ano de 2015, quantas pessoas você ganhou para Jesus? Precisa levantar a mão. Alguns podem sorrir e apresentar os frutos, dizendo: Jesus, eu já ganhei 1, 2, 3, 10 pessoas. Elas estão aqui, porque Jesus não manda apenas ganhar, Jesus manda ganhar e cuidar. Ele fala: ide, pregai, batizai em nome do Pai, Filho e Espírito Santo, e ensinai elas a guardar todas as coisas que vos tenham ordenado. Então Jesus fala que a nossa função aqui é amar e cuidar. Diga: amar e cuidar. Diga: somos uma igreja de amor e cuidado. Jesus ensinou isso. E eu te pergunto, quantas pessoas você ganhou para Jesus? Quantas? Olha para mim. Jesus não vai perguntar para você, porque, meu irmão, um dia esse músculo que está aqui dentro, ele vai parar. Sim ou não? Vai parar. E pode ser hoje, pode ser agora. Aí tem gente que bate na madeira, pastor. Para de sincretismo, hein? Para de coisa feia isso. O cristão não tem medo da morte não, querido. Porque quem morre na véspera é peru. Só peru morre na véspera. Eu morro e vou morrer no dia que ele me chamar. E o dia que ele me chamar eu estou na pegada. Estou na pegada. Porque, meu irmão, o meu desejo nessa vida é cumprir a vontade daquele que me enviou. E deveria ser o teu desejo também. Cumprir a vontade do Pai. Fazer a vontade dEle. E eu te pergunto, o dia que o teu coraçãozinho velho de guerra parar, você vai diante dEle. E Ele vai te fazer uma pergunta. Mas Ele não vai perguntar que marca que é o teu carro. Ele não vai perguntar que ano que é o carro que você usava. Ele não vai perguntar qual o condomínio que você morou. Ele não vai ficar perguntando qual que é a marca do sapato, da calça e da camisa que você usava. Ele não vai ficar perguntando quais os tipos de restaurante que você ia. Ele vai te perguntar: cadê os talentos que eu te dei? Porque Ele te dá talentos, mas um dia Ele vai querer saber o que você fez com os talentos que Ele te deu. Nós estamos aqui, meus irmãos, não é para ver a banda passar. A gente não está aqui para viver uma religiosidade de simplesmente vir aos domingos à noite. Nós estamos aqui inseridos nessa cidade, como Paulo foi enviado em Éfeso para transformar a realidade de uma cidade. É para isso que o Senhor te chamou.
Talvez você esteja pensando assim: pastor, não tem nada a ver com isso, eu só vim buscar meu parente que está chegando face a face. Tem sim, senhor. Se o Espírito Santo te trouxe aqui, você que não sabe ainda, mas você já está com o nome nessa lista. É desse jeito. Não adianta resistir. Você não sabe, mas você é um dos que vai vir para frente chorando, entregando a vida a Jesus hoje. Porque Ele te ama demais. E porque Ele só te deu uma vida. E essa vida, meu irmão, que a gente tem aqui, a gente só tem uma oportunidade para fazer a coisa certa. Depois que a gente morre, acabou. Só temos uma vida. E a vida passa rápido. Meu Deus. Parece que foi ontem. Mas eu estou chegando nos 40. Eu sei que não parece, irmão, mas estou chegando. E eu falei: gente, o que é isso? Eita, filhão, obrigado. Quem ama o feio bonito lhe parece. Isso é demais. Queridos, você só tem uma vida que Jesus te deu. Deixa Ele te usar, para que você viva os seus melhores anos de vida aqui. Amém? Jesus continua o diagnóstico com relação à igreja de Éfeso. E o próximo diagnóstico que ele faz é que Éfeso era uma igreja perseverante nas tribulações. O texto fala no versículo 2 e 3 que eles passavam por tribulações e provações terríveis. Mas Jesus fala: vocês têm perseverado. Quem sabe muitos de vocês aqui têm até vindo à igreja, mas não têm perseverado diante das provações. Não têm perseverado diante dos dias difíceis. Amados, nós precisamos, em nome de Jesus, sermos reconhecidos no céu e no inferno também. Pastor, que negócio estranho é esse? É isso aí, irmão. Você tem que ser reconhecido no céu e tem que ser reconhecido também no inferno. Que coisa diferente. Está na Bíblia. Deixa eu ler para você. Atos capítulo 19, versículo 13 em diante. Traz algo interessante aqui para nós, irmão. Olha só. Diz assim o texto: alguns judeus que andavam expulsando espíritos malignos tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os endemoniados, dizendo: em nome de Jesus, a quem Paulo prega, eu lhes ordeno, saiam. Os que estavam fazendo isso eram 7 filhos de Seva, um dos chefes dos sacerdotes dos judeus. Um dia, o espírito maligno lhes respondeu: Jesus, conheço, é o Filho de Deus, estou ligado. Paulo? Paulo eu sei quem é, estou ligado, ele é conhecido. Na nossa reunião ali dos capeta, a gente sabe quem é Paulo, quem é Pedro, quem é João. Essa parte eu estou aumentando, você percebeu, né? É só acompanhar, o texto é aquele lá. Mas queridos, olha só o que ele diz: mas vocês, quem são? Então o endemoniado saltou sobre eles e os dominou, espancando-os com tamanha violência, que eles fugiram da casa nus e feridos. Quando isso se tornou conhecido de todos os judeus e gregos que viviam em Éfeso, todos eles foram tomados de temor e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram vinham e confessavam e declararam abertamente as suas más obras. Grande número dos que tinham praticado o ocultismo reuniram seus livros e os queimaram publicamente. Calculado o valor total, este chegou a 50.000 dracmas. Dessa maneira a palavra do Senhor muito se difundia e se fortalecia. Eita! Meu irmão, eu tenho que ter um relacionamento com Deus para ser reconhecido no céu e também no inferno. Tem esse negócio de crente com medo do capeta não. Tem gente que tem medo de endemoniado só por causa desse texto. Palhaçada é essa, irmão? Quer perder o medo? Entrega a vida a Jesus. Porque a palavra de Deus fala que aquele que pertence a Jesus, o maligno não lhe toca.
Ele pode chegar até aqui assim, ó, e dar aquela baforada de jiboia que ele tem. Mas ele não pode relar no teu nariz. Ele pode chegar perto, mas não pode. E só chega perto se Jesus deixar, tem mais essa. Mas ele não pode fazer nada. Ele não te toca. Tem gente que fica com medo. Pastor, o meu vizinho fez um trabalho de macumbaria. Eu vi lá, tinha um sapo com a boca costurada na porta da minha casa. O que eu faço? O que você faz? Coitado, enterra o sapo. Oi? Coitado do bichinho com boca. Repreende em nome de Jesus e enterra o bicho. Fazer o quê? Já morreu? Ah, o meu não era sapo, era galinha. Que desperdício. Tanta gente passando fome. Fazer o quê? Enterra, né? Pega aquilo, põe no saco de lixo, põe a mão, está repreendido em nome de Jesus. E pronto. Porque aquele que habita em nós é maior do que aquele que está no mundo. Uou! Hey, toma essa, capeta! Aleluia, Jesus! Ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele não pode fazer nada. Porque Jesus tem todo o poder, toda a autoridade nos céus e na terra. Por isso que você tem que hoje entregar a tua vida a Jesus. É interessante, meus irmãos, você tem vários testemunhos assim. Vários testemunhos. Pessoas que são envolvidas com as coisas das trevas, ocultismo, misticismo e todas essas coisas, se envolvendo com o mundo espiritual. Eu ouvi já alguns testemunhos de homens, porque o demônio é sujo, irmão. Ele é sujo, ele é sujo. O cheiroso é Jesus, o Espírito Santo, é Ele que faz você ter casa limpinha, você andar cheirosinho. A Bíblia fala que nós somos chamados para exalar o bom perfume de Cristo. Olha que coisa linda. Quem que criou o perfume das flores? Foi Jesus, aleluia. A Bíblia fala que nada do que foi feito seria feito sem Jesus, amém ou não? Ele que criou a variedade dos aromas. Eu gosto de perfume, irmão. O meu nariz é sensível, eu gosto de perfume. Eu tenho vários na minha casa, eu gosto. Cada dia eu uso um, né? E eu gosto de perfume gostoso. Aí, você vai ler, essa mistura de canela com não sei o que, esse tem mistura de cravo, e papapá, que gostoso, porque o melhor dos perfumes que Paris possa ter criado, eles não fizeram nada mais, nada menos do que juntar o que meu Jesus já fez. Yes! Eles não têm como criar um aroma novo. Eles só juntam o que meu Jesus já fez. Mas o cão é sujo, irmão. E muitas das coisas que o inimigo manda essas pessoas fazerem é sacrifício de animais. Manda pessoas invadirem sepulcros, cemitérios. Vocês não ouvem muitas vezes em reportagem, o sepulcro tal foi arrombado. Isso é obra de como é que chama? Vandalismo. Não é vandalismo, quer dizer, é um vandalismo. Mas não é molecada que faz isso. É gente que vai lá muitas vezes por ordem de demônios, para mexer com os defuntos, para fazerem trabalhos. E eu já ouvi testemunhos de homens que foram no cemitério, e ele sabia que tinha ali um defunto fresco. E ele chegou lá para mexer naquele defunto. O demônio falou assim para ele: esse aí você não pode mexer não. Mas como assim não? Não, esse você não pode. Esse é do outro lá. Você não pode. Aí ele não sabia. Foi procurar outro. Mas ele ficou com aquilo na cabeça. Se aquele é do outro eu não posso mexer, porque esse outro é mais forte que esse. Se é mais forte que esse, eu quero andar com outro demônio então, o outro espírito, o outro guia. E ele foi pesquisar, ele descobriu que na verdade quem estava enterrado ali foi um cristão. Meu irmão, o cristão até quando morre, o corpo dele que vai virar pó, mas ele está guardado, que um dia ele vai ressuscitar. Nós cremos nisso. Nós cremos nisso. O maligno não toca. Não toca. Deixa eu abrir um parênteses aqui, que eu estava quase esquecendo. Olha para mim. Eu não quero saber, em nome de Jesus,
É uma palavra de pai que ama os filhos, amém? Dia 31 está chegando. Se eu pegar, irmão, se eu souber que você deixou teu filho, tua filha participar de Halloween, dessas coisas, meu irmão, eu vou juntar minha equipe pastoral e vou botar você, eu vou fazer você ouvir um sermão, mas daqueles. Não é possível você deixar um negócio desse. Aí, olha para mim, que já tem gente pensando, isso não tem nada a ver, pastor. Que não tem nada a ver. Eu tenho vários irmãos aqui que trabalhavam com misticismo, ocultismo, hoje são e pertencem a Jesus. Tem vários aqui, tem um ali, tem um aqui, outro ali. Só de cara, outro lá. Não tem nada a ver esse negócio de Dia das Bruxas? Não tem nada a ver? É frescurinha isso aí? Ou os demônios se manifestam e usam todas essas coisas para poder aprisionar e se infiltrar dentro da casa dos filhos. Tá aí, ó. Estou exagerando, Dani? Cadê o Ceará? O Ceará faz tempo que se converteu. Estou exagerando, filho? É desse jeito. Mas o diabo chega para você de uma forma tão bonitinha, coloridinha, com abobrinha. Faz abóbora, né? E tal, põe vela. E fantasia, a filhinha de bruxa, e vai pedir docinho por aí. Irmão, você tem que ter discernimento espiritual em nome de Jesus. Vamos parar com esse negócio. Porque na escola de inglês dela tem que fazer. Não tem que fazer nada, irmão. Nós estamos num país democrático, somos livres. Ninguém é obrigado a fazer nada. O que você tem que fazer é orar e jejuar no dia 31 para amarrar esses demônios que vão querer atuar na nossa cidade. Dia 31 vai cair que dia? Mas tem que fazer depois desse espetáculo de dança. Dia 31 é o sábado. Que dia que o bicho pega? É de sexta para sábado? Então vai ser a vigília que não vai parar. Vai fazer uma santa convocação. Começa no Tadel e só termina à noite. Quero ver esses capeta querer bagunçar minha cidade aqui. Aqui não. Porque aqui tem o povo do joelho no chão. O diabo sapateia quando a igreja deixa de orar. E aqui nós não somos conhecidos pela igreja do louvor, pela igreja do pregador, pela igreja do ungidão. Somos conhecidos por uma igreja de joelho no chão. É sexta agora. Você já vem, meu irmão, você já vem e já vem preparado que vai ser santa convocação. E é assim, é quando manda, já vai fazer. Sexta para sábado, e nós vamos passar essa madrugada orando, repreendendo as forças das trevas. Pensa numa macumba que não vai dar certo, irmão. Pensa. Está amarrado tudo isso em nome de Jesus. Pensa num povo que vai se converter. As pessoas buscam essas coisas porque não conhecem a verdade. E a verdade está contigo para você falar, querido. Quando você deixa um filho teu ir nesse negócio de Halloween, quem já deixou, não levanta a mão, mas quem já deixou filho participar dessas coisas, e depois ele voltou para casa, não conseguiu mais dormir à noite, começou a correr para o teu quarto para dormir no meio de vocês, começou a ter pesadelo. Você acha que não tem nada a ver? Meu irmão, o mundo espiritual é mais real que o material. O material veio a existir do espiritual. Então, não abra as portas espirituais das trevas para entrar na tua casa. Nada mais é que aquela velha história do Cosme e Damião. Lembra? Porque o diabo, meu irmão, nem criativo ele é. Ele só é copião. Ele só copia o que Deus faz e tenta estragar. Lembra do Cosme e Damião? A galera das antigas, da época do Gilberto? Lembra? Cosme e Damião que tinha que pegar balinha e tal. Caiu, acabou essa moda, não pega mais. Aí o diabo vem com Halloween, aí vem com força de novo. É a mesma coisa, irmão. É conquistar a criancinha através do doce, para que elas abram portas do mundo espiritual para os demônios agirem. Quem entendeu o que eu falei aqui? Tem pai que vai deixar filho participar de Halloween, escola, essas coisas aqui? Em nome de Jesus, guarda teu filho.
Ah, mas ele chora. Melhor chorar agora do que chorar depois por conta dos demônios que vão estar atuando na vida dele. Ensina teu filho. Vem passar a noite na vigília aqui. Ah, mas eu já comprei fantasia. Bem feito. Bem feito. Ah, eu vou dar para alguém. Você vai botar fogo nesse trem. Vai dar para ninguém. Meu Deus. Estamos juntos ou não, igreja? Talvez você está aqui pela primeira vez e fale assim: pastor é meio doido. Meu irmão, se ser apaixonado por Jesus é ser doido, eu não sou meio, eu sou inteiro então. Aleluia. E tudo isso que eu estou te falando é porque eu te amo. É porque eu quero que você viva o melhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Porque pai que não ama, não fala. Esse tipo de recado não faz eu ganhar tapinha nas costas no final do sermão. Mas eu não estou aqui para ganhar tapinha nas costas, eu estou aqui para ser boca de Deus na tua vida. Então, meu irmão, receba essa palavra de amor para você. Segundo lugar, Jesus faz o diagnóstico da igreja de Éfeso. Mas em segundo lugar, ele repreende a sua igreja devido ao seu esfriamento. E aqui a gente começa a caminhar para a conclusão dessa mensagem. Versículo 4, olha só o que Jesus diz. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Jesus, ele repreende a igreja porque ele quer recuperar a igreja. Jesus repreende a igreja porque ele quer chamar a igreja de volta a um nível profundo de relacionamento de amor. Apocalipse 3,19 diz: Jesus, repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e se arrependa. Igreja, olha para mim. Jesus te chama hoje ao arrependimento. É isso que Ele quer hoje com você, te chamar de volta ao primeiro amor. João 13:34 fica bem claro qual que é o nível de relacionamento, a base desse relacionamento. Um novo mandamento lhes dou: amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Deixa eu te explicar uma coisa, olha bem para mim agora, por favor. Talvez até agora, ouvindo essa mensagem, você falou assim: pastor, eu sou como a igreja de Éfeso, sou firme na doutrina, eu trabalho, eu tenho discernimento das coisas. Mas Jesus pega tudo isso e fala assim para a igreja: isso não vale nada se você, meu irmão, meu filho, não voltar para o primeiro amor. Porque Jesus não quer religiosidade. Jesus não quer de você estar aqui só porque você está acostumado a vir num culto evangélico. Ele quer o teu coração, Ele quer o teu amor, Ele quer um relacionamento profundo com você, de um amor intenso, forte. Esse relacionamento é desde o maior até o menor. É com todos. Muitas pessoas estão apegadas à denominação. Muitas pessoas estão firmadas na estrutura. Tem gente que ama a denominação. Ah, porque eu sou batista. Ah, porque eu sou batista. Tem gente que ama mais a denominação batista do que ama Jesus. Quando eu era pastor numa outra região, numa reunião de pastores, chegou um pastor de fora, lá de São Paulo, e ele entrou e estávamos ali reunidos conversando, e ele soltou a pérola, disse assim: como é gostoso estarmos aqui nesse espírito batista. Meu irmão, aquilo me trouxe uma angústia, uma tristeza. Espírito batista?
O Espírito que habita em mim é o Espírito Santo. Tem gente que é apaixonado pela estrutura. Tem gente que é apaixonado pela igreja, pela forma, pela liturgia. Em 2009 nós começamos a fazer uma reforma na igreja, lá no Campo Centro. E nós então tivemos que fazer durante 3 meses, 4 meses, o culto no antigo restaurante Cabana. Não dava para ficar na igreja, quebramos tudo, reforma. Perdemos pessoas, Eliezer. Pessoas saíram da igreja, porque onde já se viu fazer culto num restaurante, tal, isso não é igreja. Mais apaixonados pela estrutura do que por Jesus. E na reforma nós doamos os bancos para outras igrejas que não tinham, porque eram bancos antigos, bancos de 90 graus na hora de sentar, era assim, bons bancos para a época, não para hoje. E nós doamos os bancos e compramos cadeiras almofadadas, perdemos membros. Onde já se viu se desfazer desses bancos? Pessoas apaixonadas pela estrutura. Pessoas que saem da igreja porque não toca o hino que ele gosta. Pessoas que saem da igreja porque aqui bate palma. Pessoas que saem da igreja porque os dons são manifestos. É porque você não ama Jesus, você ama só a estrutura. Você é religioso. Você faz parte daquele grupo que Jesus falou assim: me honram com os lábios, mas o coração está longe de mim. Tem doutrina, tem discernimento, tem obra, mas o coração está longe. E Jesus fala: para mim não serve. Para mim não serve. Eu já estive nesse grupo, filhos. Eu não volto mais para lá nunca mais. A tradição é a fé viva dos que já morreram, mas o tradicionalismo é a fé morta dos que estão vivos. O tradicionalismo matou Jesus. A tradição é a fé viva dos que morreram. O tradicionalismo é a fé morta dos que estão vivos. Queridos, deixa eu te falar uma coisa. Você quer saber quando que o amor esfria? Você quer saber quando que o amor esfria? Esse primeiro amor. O amor esfria quando o nosso conhecimento teológico não nos move a amar intensamente a Deus, o nosso Pai. Eu não estou falando contra o conhecimento teológico. Eu estou falando que esse conhecimento teológico, se ele não te levar a ser mais apaixonado por Jesus, meu irmão, esse conhecimento é errado. É um conhecimento gerado por orgulho. O amor esfria, o amor morre quando o amor pela estrutura é maior que o amor por Jesus. Abandonamos o primeiro amor quando examinamos os outros, mas não examinamos a nós mesmos. Esfriamos o primeiro amor por Jesus quando não nos deleitamos mais na leitura da sua santa palavra. Nós perdemos o primeiro amor, queridos, quando nós não nos relacionamos na oração aos pés de Jesus. Nós esfriamos no primeiro amor quando mordemos a isca do ressentimento e começamos a ficar com picuinha um com os outros e não andamos em unidade. Esfriamos o primeiro amor quando deixamos de depender do amado Espírito Santo. Nós abandonamos o primeiro amor quando perdemos a visão, a missão, os alvos e o foco da vida cristã. Em último lugar, para encerrarmos nessa noite, Jesus, queridos, faz um convite. Versículo 5. E o convite de Jesus é para você voltar ao primeiro amor.
E o convite de Jesus para você hoje, quem sabe é pela primeira vez experimentar esse amor. Ele está aqui, queridos. Ele está aqui. Ele está aqui. Olha só o que diz o versículo 5. Lembre-se de onde caiu. Arrependa-se e pratique as obras que eu praticava no princípio. Se não se arrepender, eu virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Jesus nos faz um convite ao arrependimento sincero e honesto, a uma volta completa para Ele, à prática das primeiras obras. Sabe por que Ele nos convida hoje? Sabe por que Ele te convida, você que está, quem sabe, pela primeira vez ouvindo esse desafio? É porque Ele nos ama com amor eterno. É porque Ele quer restaurar sua vida, seu casamento, sua família completamente. É porque Ele sabe da nossa tendência, com o decorrer dos anos, de nos esfriarmos com relação a esse primeiro amor. Ele nos convida hoje, porque Ele não quer que nos tornemos religiosos frios, nem mornos, nem mortos espiritualmente. Ele quer que vivamos intensamente um relacionamento de amor com Ele. Você pode dizer amém? O Senhor te convida ao primeiro amor, querido, porque Ele quer preparar a noiva dele, que somos nós, a sua igreja, para a sua segunda vinda. Jesus é o noivo que convida a noiva para voltar ao primeiro amor. Lembra-te de onde caíste. Lembra-te. O convite de Jesus é um convite ao arrependimento. Arrepender é mudar a mente, é mudar a direção. Arrepender-se é voltar-se a Deus, é abandonar o pecado, é romper com aquilo que está entristecendo a Jesus. É romper com aquilo que entristece o amado Espírito Santo. Jesus, Ele diz, volta à prática das primeiras obras. Volta à prática das primeiras obras. Senão eu voltarei e tirarei o teu lugar do candeeiro. Olha para mim, filhos. Jesus diz assim: ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ouça o que o Espírito diz às igrejas. A igreja de Éfeso recebeu a palavra de Jesus, mas ela não ouviu o que o Espírito diz às igrejas. Você pode hoje ir visitar, lá na Ásia, os escombros do que um dia foi uma cidade que viveu uma transformação, um avivamento. Hoje o que restam são ruínas de um avivamento que se passou. Éfeso não ouviu o que o Espírito diz às igrejas. Sabe por quê? Porque muitas vezes requer renúncia, requer enfrentamento da sua carne, requer, como estudamos na primeira mensagem, matar Uzias. Irmãos, olhem para mim. Como é que você vai sair daqui hoje? Você vai continuar da mesma forma frio? Ou você vai ouvir o que o Espírito diz às igrejas e vai retornar ao primeiro amor? Vai se apaixonar por Jesus novamente, ou quem sabe hoje pela primeira vez? Se você já afirmou e concordou comigo que eu e você somos a igreja, essa palavra é uma palavra direcionada de forma pessoal ao seu coração. É você quem tem que responder ao convite do amado Espírito Santo e convidar o Senhor Jesus para ser novamente o rei da sua vida, ocupar o primeiro lugar no seu coração. É ser apaixonado por Ele para sempre. Para sempre. Não é viver de emoção, mas é todos os dias se render aos pés do Senhor.
É você falar: Jesus, eu te amo por toda a vida. Eu te amo para sempre. Eu quero o Senhor na minha vida. Igreja, olhando para a história dessa igreja específica agora, PIB de Araçatuba. Talvez alguns podem até dizer, talvez hoje a igreja vive o seu melhor momento. Eu não sei. Quem pode avaliar isso é o próprio Jesus. Ele tem o diagnóstico correto da igreja dele. Mas eu acho que essa igreja viveu momentos extraordinários quando do início dela, a igreja, ela construiu lá no centro um prédio, meu irmão. Isso foi há quantos anos atrás? 50 anos atrás, mais ou menos. Foi um dos primeiros prédios de Araçatuba. Tudo bem que era um prédio só de 4 andares, mas foi o primeiro ou o segundo prédio da cidade. Perceba a influência de uma igreja dessa na cidade. Perceba, meu irmão, o avivamento que essa igreja devia estar vivendo naquela época. Eu chego aqui em 2007. É interessante que o prédio estava bem parecido quando do dia da sua inauguração. Eu fico imaginando se essa igreja, do dia que inaugurou o templo aqui, lá, se ela tivesse continuado batalhando pelo primeiro amor, hoje nós não estaríamos aqui dizendo: vamos conquistar Araçatuba. Nós estaríamos aqui dizendo: vamos conquistar Bauru, vamos conquistar Rio Preto, porque Araçatuba, Birigui já está tudo ganho para Jesus. Porque uma igreja que vive o primeiro amor, quanto mais os anos se passam, mais ela fica apaixonada. Filhos, essa obra não tem a ver comigo, tem a ver com você. Essa obra tem a ver com o que o Senhor Jesus quer fazer em nosso meio. A minha oração e as minhas lágrimas diante do Cordeiro é para que essa igreja permaneça fiel até o dia da volta de Jesus. Eu não sei quanto tempo eu fico, quanto tempo vou viver, mas eu oro em lágrimas para que quando eu passar, outros pastores sucedam a presidência dessa igreja e conduzam esta igreja sempre nesse avivamento, no primeiro amor, para que o evangelho se expanda para os 4 cantos da terra. Do contrário, não é a sã doutrina, não é o discernimento espiritual, e não são as obras que farão a igreja continuar. Porque Jesus fala: se não voltar ao primeiro amor, eu tiro você do seu lugar. O que você vai fazer diante disso hoje? O que você vai fazer diante disso hoje?